Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ó, pegada, aplicação tática e intensidade. A receita tricolor para superar um Corinthians previsível. E com isso o São Paulo vai em busca do bicampeonato paulista, o Timão tá fora e a gente vai falar sobre esse jogo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Já eu vou falar sobre tudo o que aconteceu nesse jogo, mas antes eu queria te dar uma dica. Você conhece o OneFootball? É o melhor aplicativo de futebol que existe. Lá você vai encontrar tudo sobre o teu time do coração. As notícias, as estatísticas, os resultados, os melhores lances, tudo está no OneFootball. Transmissão ao vivo e de graça de vários campeonatos pelo Brasil e mundo afora. 9 ligas internacionais você assiste na palma da sua mão sem custar absolutamente nada. Tá esperando o quê? E ainda a Bundesliga, o campeonato alemão, com os melhores momentos, os craques, os lances. Não perde teu tempo. O link tá aqui na descrição, você vai baixar gratuitamente, não custa nada. E serve para qualquer celular. Fim do tabu desde 2000. O São Paulo não eliminava o Corinthians em confrontos de mata-mata, 22 anos. Faz 5 anos que o Corinthians também não vence o São Paulo no Morumbi. Essa era a vantagem de você ter um jogo único com o mando dentro de casa, pela campanha adquirida pelo tricolor paulista, 60 mil pessoas quase no Morumbi, para empurrar o time para mais essa final de campeonato. E o Corinthians tinha que superar tudo isso, mais do que isso, tinha que superar também a diferença curta entre os dois jogos, né, das quartas de final e da semi. O São Paulo jogou na terça, o Corinthians jogou na quinta. É desculpa? Claro que não. Agora, que é um fato que, obviamente, o Corinthians, até pela sua faixa etária dos seus jogadores, teve mais dificuldades em relação à intensidade do jogo do que o próprio São Paulo. E aí é que está o X da questão. Aí é que está a inteligência do treinador são paulino. A gente precisa valorizar o que fez o Rogério Ceni, porque diante dessas circunstâncias, e ele sabendo como o Corinthians joga, já tinha anulado, inclusive, o próprio Corinthians num clássico recente vencido por ele, sabia que precisava anular o Renato Augusto mais uma vez para bloquear as ações de construções ofensivas do próprio Corinthians e pegar justamente nessa questão da intensidade. Por isso, o Rogério Ceni colocou em campo uma escalação muito jovem. E aí, obviamente, priorizou jogadores de uma faixa etária mais baixa, como o próprio Wellington na lateral esquerda, já tem um meio de campo ali com muitos garotos de Cotia, como o Igor Gomes, que já tem tá um pouco mais acima dos outros dois, mas o Nestor e o Pablo Maia. E aí o Alisson fazendo movimentação pelo lado esquerdo, e o Éder, que é um jogador até um pouco mais pesado, com o Caleri, que briga muito lá na frente e consegue abrir espaços para quem vem de trás. Essa foi a ideia, a estratégia do Rogério Ceni, também com dois zagueiros mais jovens e mais rápidos e mais ágeis, como o Léo e o Diego Costa, porque sabe que os jogadores veteranos do Corinthians poderiam ter dificuldade no enfrentamento. É claro que aí a gente vai para o jogo e para o, digamos assim, para a aleatoriedade da partida e ver que algumas coisas deram certo por um lado e por outro acabaram não funcionando. O Vitor Pereira imaginou, mesmo com a dificuldade desse intervalo curto de tempo, com os jogadores mais rodados e tudo mais, que ao jogar no Morumbi, na casa adversária, precisava dar experiência para o time. E aí ele tira o Gustavo Mosquito, preservando para ser uma arma no segundo tempo, e coloca e devolve o Juliano para ter mais, digamos, estofo ali no meio. Um jogo difícil, um jogo em que ele perdeu para o São Paulo exatamente por essa condição do meio de campo, então ele reforça o setor com seus principais jogadores. É clássico, é decisão, valia uma vaga na final, então ele prioriza os seus melhores atletas. Só que aí ele perde o Fagner com 10 minutos de jogo, menos que isso, e ele precisa fazer uma alteração. E aí tem uma série de questionamentos com relação à alteração que ele faz. A entrada do Robson, ou ex-Robson Bambu, agora apenas Robson, ela foi boa no seguinte sentido, na atuação individual do jogador. Ele foi muito bem. Naquilo que lhe cabia, até acho que ele estava pilhado um pouco demais, mas é clássico, Obviamente a gente entende, releva, O jogador, acho que ele pegou pilha demais porque está querendo mostrar serviço, teve uma série de problemas aí, extracampo, que quase não fizeram com que ele tivesse sequência no clube, mas estava lá, relacionado e tudo mais, entrou para a defesa e o João Vitor deslocado para a lateral. E aí a gente, obviamente, se questionou, porque, primeiro, que o João Vitor não vive uma temporada como a de 2021.
Ele não tá no mesmo nível técnico. Jogou várias vezes como lateral no ano passado, no time do Mancini, no time do Silvinho, quando precisou, sempre substituiu o Fagner, e bem até. Mas o João Vitor estava numa fase muito boa, não sei o que acontece com ele nessa temporada. Ele não tem tido o mesmo nível. É jovem e acho que tem muito ainda para crescer. Falávamos até em João Vitor potencial de seleção brasileira e tudo mais. Ele caiu muito, como todo time. Mas para o banco de reservas, o Vitor Pereira leva o João Pedro, que foi contratado para isso, para ser o reserva imediato do Fagner, e o Léo Maná, que é um jogador da base que foi relacionado também ali no setor. Talvez o Fagner já tinha um indicativo de estar sentindo ou desgaste ou uma possível lesão, e aí o Vitor relaciona 2 laterais direitos para uma eventual saída do Fagner. E quem entra não é nenhum dos dois. É o Robson para deslocar o João Vitor. E aí o Vitor Pereira vai para a coletiva e diz o seguinte: pelas informações, pelo que dizem, o João Vitor já jogava por ali. Aí a gente tem que entender que quando você tem um técnico chegando, um estrangeiro, um português, que não conhece o futebol brasileiro, que não conhece ou pouco conhece o elenco que ele tem nas mãos, é muito difícil de você cobrar melhorias com 4, 5 jogos, meia dúzia de jogos. Porque essas coisas fazem diferença. Quando você contrata um técnico que está aqui, que acompanha o futebol brasileiro, ele está muito assustado já com o calendário, ele está assustado com algumas coisas que ele reclamou na entrevista coletiva, como o jogo parando a todo instante. A gente sabe disso. É um problema grave no nosso futebol, questões de arbitragem, reclamações, o jogo pica muito. São dificuldades, são adaptações que um técnico, quando chega aqui, ele percebe e ele tem que se submeter. Então tudo isso dificulta. O fato dele não conhecer o elenco é um grande indicativo. Visivelmente ele escalou o João Vitor ali na lateral pelas informações internas, não sei se do Lázaro, não sei se do Alex, não sei se das pessoas que acompanham o dia a dia, da própria diretoria de futebol, do Alessandro, do Duílio. Não, o João Vitor faz, e aí ele vai lá e vê uns vídeos, porque ele não acompanha. Vocês acham que ele assistia o jogo do Corinthians quando estava no Fenerbahçe, ou esperando algum clube o contratar lá em Portugal? Obviamente não, agora que ele está tomando conhecimento. E esse é o ônus de você contratar um treinador que desembarca aqui em meio à temporada e precisa dar resultado imediatamente. Só para dar um exemplo de como as coisas levam tempo. Por isso que também eu acho que a gente tem que encarar essa eliminação do Corinthians, já vou falar do lado São Paulino, mas a eliminação do Corinthians, ela é, digamos assim, eu não digo previsível, né? Porque o Corinthians poderia ter se classificado se jogasse melhor, mas não fez um bom jogo. Não fez um bom jogo, perdeu todos os clássicos que disputou esse ano, obviamente está numa construção, obviamente a montagem do elenco ela precisa ser questionada, porque o Vitor Pereira já tinha dito isso na sua chegada, de que ele teria uma dificuldade ou uma dúvida se esses jogadores conseguiriam ter a intensidade necessária, e você não tem como ter uma intensidade necessária com 66 horas entre uma partida e outra, com jogadores acima de 30 anos, a maioria do teu time. Então é muito difícil você conseguir implementar o teu método, sendo que os teus jogadores não se adaptam a essas características. E aí precisa ver essa reformulação. Será que eu posso jogar dessa forma? Será que eu preciso de reforços? Será que não é tarde para buscar reforços a partir de agora? E aí o único reforço que chega, que é o Júnior Moraes, tem mais de 30 anos também. Então tudo isso tem que ser repensado. Será que ele vai ter que tirar mais gente do time? O Paulinho não conseguiu jogar. O William, talvez, pela pancada que ele sofreu no jogo ainda contra o Novo Horizontino, não está conseguindo ter o mesmo desenvolvimento. Foi um jogador que saiu muito cedo no segundo tempo, juntamente com o Paulinho, para que ele pudesse ter mais intensidade no jogo. E aí ele alçou mão do Mosquito, mais tarde do Adson, e aí do Jô, enfim, do Júnior Moraes, para tentar uma bola aérea. E nem isso o Corinthians conseguiu construir. E aí vem a parte do São Paulo. O São Paulo teve um jogo quase perfeito, não fosse, né, a mancada do Jandrei no final, que me parece uma jogada clara dele, né? Ele já fez isso em algumas partidas, ele tenta dar um drible ali no atacante, numa decisão, num clássico, ele deu uma emoção pro jogo que o jogo não tinha, porque o Corinthians ganha aquele gol através do mérito do jogo, claro, de fazer uma pressão ali e conseguir descontar, mas até então, e depois disso, o jogo foi sob controle do São Paulo. São Paulo controlou o jogo por todo o instante, mesmo quando a bola ficava com o Corinthians. Quando o Corinthians esboçava ter uma posse de bola para ter uma construção,
o Corinthians encontrou um time muito bem encaixado, muito bem aplicado e muito bem determinado sobre o que fazer. Anulando as principais ações do Corinthians, com 2 jogadores ali no meio de campo, como o Nestor e o Pablo Maia, que impressionante, como eles marcam e jogam, como eles roubam e acionam, como eles têm essa intensidade que o Rogério tanto quis, que o Vitor Pereira queria, mas que quem conseguiu foi realmente o time do São Paulo. O primeiro gol, ele sai já de uma tentativa em que a bola passa pelo Cássio e o Juliano afasta em cima da linha, e aí na sequência o Wellington pega uma bola dentro da grande área sem nenhum bote defensivo. Ele domina a bola, ele enquadra o corpo, ele escolhe o canto e ele chuta no ângulo. O Robson Bambu marca a distância e o Duqueiroz, que fez mais uma partida muito ruim em termos de bote, de marcação, de movimentação, ele me parecia perdido dentro de campo, deixou o espaço, ele conseguiu fazer o bote oposto, ele não conseguiu deixar, digamos assim, fazer a cobertura necessária, o Bambu ficou na frente do Wellington e não diminuiu o espaço. E aí o Wellington acertou um chute maravilhoso. Obviamente que apesar da fragilidade defensiva do Corinthians, os méritos são todos do Wellington, que acertou um chute indefensável. Depois do primeiro tempo, depois do primeiro gol, né? Obviamente o São Paulo teve o jogo a seu favor. E aí mais ainda a estratégia se faz valer, porque você controla o espaço com a sua vantagem e ainda assim consegue algumas escapadas. O São Paulo não foi tão agressivo assim, mesmo no segundo tempo. O jogo foi de intermediária, né? Lá e cá, brigando, mordendo, aquela coisa toda, até que num contra-ataque de almanaque, o São Paulo faz o segundo gol e praticamente define a parada, não fosse a falha individual do Jandrei. Num contra-ataque muito consciente, e aí méritos pro Calleri mais uma vez, que ele recebe a bola centroavante, né? Difícil, né? Quando ele recebe aquela bola no facão que ele cruza pro lado direito, para ele não concluir, ele centra. E aí a bola passa pelo Igor Gomes, que também fez um bom jogo, especialmente nessa jogada ele foi muito bem, né? Porque ele faz a arrancada certinha, lança o Calleri centraliza, e aí chega o Alisson para fazer o segundo gol. Ali o São Paulo matava o jogo, mas como eu disse, ainda teve o gol do jogo que dá uma diminuída, mas demais a gente não teve ameaços da equipe do Corinthians, porque o Corinthians não conseguiu ter construção ofensiva. O jogo começa com uma tentativa do Vitor Pereira de ludibriar essa estratégia são paulina, colocando o Renato Augusto de falso 9. Vejam só, coisa que o Silvinho fazia e era amplamente criticado. Porque realmente não faz nenhum sentido você ter o Renato Augusto de falso 9. Mas o Vitor Pereira entendeu dessa forma, talvez para confundir a marcação, até porque ele devolve o Juliano para o time, aí você tem o Juliano e o Paulinho, o William e o Roger Guedes aberto, né? O William pela direita, onde sempre, ou boa parte da carreira jogou ali, sempre rendeu pela direita, o Guedes pela esquerda também, que é a sua função, e o Renato talvez mais próximo da área para finalizar, não sei, talvez tenha sido essa a intenção. Não funcionou. Logo em seguida, ainda no primeiro tempo, o Vitor Pereira modifica e devolve o Renato para a construção, porque é ali onde o Renato consegue jogar. Se não fosse a marcação tão eficiente do Nestor, mais uma vez, sobre o camisa 8 do Corinthians. E aí o Guedes vai de novo para referência e só assusta naquele chute, ele ainda estava pelo lado esquerdo, né? Que o Jandrei faz uma boa defesa, um bom chute do Roger Guedes e uma boa defesa do Jandrei. Depois disso, o Corinthians, mesmo devolvendo o Renato para a construção, fica com a bola, roda essa bola, mas um Corinthians previsível, um Corinthians numa rotação abaixo daquilo que precisava, enquanto que o São Paulo, estrategicamente bem postado, tentava roubar essa bola e partir em velocidade. O segundo gol é uma prova clara disso. O São Paulo tem um pouco mais de tempo de construção. O Rogério chegou no ano passado e começou o ano ainda muito criticado, porque realmente estava tendo dificuldades para encontrar o seu sistema ideal. Ele ainda não tem os jogadores de velocidade que ele espera, né, para justamente esse contra-ataque do segundo gol funcionar com mais exatidão ou mais vezes durante a partida. Ele não tem esse tipo de jogador, mas se você fizer a bola correr e se você tiver treinamento para isso, você se adapta, né? É o que o Rogério está tentando fazer. E mais uma vez constrói uma brilhante vitória sobre um grande adversário, um adversário histórico, né? Para o próprio Rogério, como era como jogador, e de um tabu, né? De um tabu que, poxa, levava 22 anos. Então foi uma grande vitória do São Paulo, que vai encarar um Palmeiras, talvez, né, a gente possa dizer, favorito para essa decisão, por decidir em casa, não sei que casa será. Isso também já está gerando uma polêmica, né? Porque pode ser que o jogo passe de domingo para sábado, o São Paulo não abre mão de jogar domingo.
Mas enfim, isso aí é papo para próximos vídeos nos próximos dias. O fato é que o Corinthians está fora, vai precisar repensar muita coisa, porque daqui 10 dias estreia na Libertadores contra o Always Ready da Bolívia, e tem o Campeonato Brasileiro, e tem a Copa do Brasil, e obviamente o Vitor Pereira está recém começando o seu trabalho. Mas o começo é ruim, ele ainda não se encontrou. E obviamente elenco tem jogadores de muita qualidade, mas isso não basta. Você precisa montar um time e um sistema interessante. Pelo lado do São Paulo, promissor esse São Paulo do Rogério, porque os jogadores me parece que agora estão entendendo aquilo que ele quer. E mais do que isso, o São Paulo está competindo. E clássico é isso. Você precisa competir, você precisa jogar num nível acima da qualidade técnica. Você tem a qualidade técnica, beleza, mas ela precisa estar acompanhada de um brio maior, de uma entrega maior. O São Paulo teve isso no jogo, o Corinthians faltou. Comenta aqui o que vocês acharam da partida, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!